Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Vamos então, abençoados. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos então falar essa mensagem do governo de Deus, que é a Santa Ceia, né? Vamos falar sobre linkar a Santa Ceia à blasfêmia contra o Espírito Santo. E é a primeira parte. Essa mensagem será dividida em 3 partes. A primeira parte, que é o que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de algo que até então se fala pouco, mas já que nós somos aqueles que o Senhor está iluminando para aclarar o oculto das trevas, né? Porque na volta do Senhor, na vinda do Senhor, essa seria a manifestação dessa volta, aclarar o oculto das trevas. Uma palavra chamada transubstanciação. Os abençoados vão aprender o que é isso e vão ficar horrorizados, tá? A segunda parte, que vai ser amanhã, nós vamos falar propriamente dito da Santa Ceia, tá bom? Amanhã vamos trazer o conceito da Santa Ceia. A palavra santa foi o homem que inventou. Não tem isso na Bíblia. Não existe a palavra Santa Ceia. Existe ceia. E ceia é almoço, janta, né? Ceia é comer. Né? O homem botou Santa Ceia ali para elevar o grau de escravidão do povo. E a terceira parte nós vamos ver aí, ó, a blasfêmia e essa tal da Santa Ceia, tá bom? Isso na segunda-feira. E cada parte vai ser como se fôssemos construindo. Nós começamos o alicerce, depois o telhado, e depois a gente bota os acabamentos para que a casa venha ficar bonita. Estão todos aí? Então vamos lá. A mensagem de hoje é muito importante, pois mais uma vez ela vai destapar o que nós em graça já sabíamos e vai destapar com mais um recalque nesse conhecimento. Mais uma forma excelente de se entender as coisas do sistema religioso. Nós estamos caminhando e a cada dia estamos crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Ultimamente, nós aqui temos batido muito na tecla, né, de mostrar como a Bíblia foi alterada. Já viu? Essa semana, então, eu vim falando sobre isso muito contundente. E continuará sendo assim. Ainda bem, né? Que Deus já separou um povo que irá guardar o que ainda nos resta de liberdade. Então, se você tem aí a sua Bíbliazinha, mesmo que antiga, guarda ela, abençoado, com muito carinho. Porque eles estão metendo a mão na Bíblia. Como já meteram e vão continuar metendo. Mas há fatores também que é até plausível de que se altere, né, a Bíblia. Por exemplo, as palavras, elas sofrem mudanças de acordo com o quê? Com o tempo. A fala ela muda. Né? A palavra falada muda. A escrita não, a escrita fica lá. Enquanto você não corrigir, ela vai ficar lá. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de uma necessidade de mudança, que a gente entendemos, tá? Por exemplo, caridade. Né? Caridade no século passado, né, tinha um sentido, era amor. Só que hoje, quando nós lembramos de caridade, né, ela perdeu um pouquinho desse sentido. Hoje nós lembramos caridade é o quê? Hoje, quando se pensa caridade, está também envolvido o amor. Mas ela é muito mais ligada a oferecer algo material a alguma pessoa necessitada. Fulano praticou caridade. Não é isso? A gente até entende que é um ato de amor. Só que antes era amor. Tanto que em Coríntios fala sobre caridade. Aí você vê que mudaram com o tempo, né? Ainda que se eu tivesse a língua dos anjos, não tivesse caridade, né, nada seria. Mudou ali, agora é amor. Então essas coisas, né, elas vão mudando. A palavra caridade se distanciou um pouquinho da palavra do amor e fez-se a necessidade da mudança. Porém, abençoados, em nome dessas mudanças, aqueles que detêm o poder religioso, e quem é que detém o poder religioso hoje?
é o sistema religioso romano, né, o católico romano, e o sistema protestante de algumas igrejas poderosíssimas no mundo todo, como a Igreja Batista, né, a Assembleia de Deus também, Metodista. Tem aí a Adventista também, que é mundial, né? Então eles alteram a Bíblia sem o menor pudor, tá? E eles mudam a Bíblia para o seu bel prazer. Hoje, há Bíblias de igrejas, sabia disso? Tem igrejas aí que tem a Bíblia deles. E aí essas Bíblias, elas são centradas e dão margem, o quê? Às suas ideologias. E muitas delas não acompanham o contexto bíblico. E sem contar, abençoados, que as doutrinas humanas que entram neste contexto, tá? Há várias doutrinas que foram introduzidas por homens dentro da igreja. E que hoje se tomou com forma de doutrina. Ou seja, Deus ensinou desta maneira e ficou. Foi um homem que inventou lá atrás, veio os anos, passando, e hoje ninguém mais muda isso. Impressionante. Coisas que não tem na Bíblia, você grita aqui e fala assim, não tem na Bíblia isso, como o caso da Santa Ceia. Não tem santa. Mas se tornou um hábito. Uma dessas doutrinas que não tem na Bíblia, não existe essa palavra na Bíblia, é a Trindade. Vocês sabiam disso? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. O que há são ideias forçadas que existem 3 deuses. Mas nós entendemos que é um só Deus. E há várias manifestações de Deus. Não há só 3 manifestações de Deus. Há várias. Melquisedeque, por exemplo, era uma manifestação de Deus. Então não já são 3, são 4. É o Pai, Filho, Espírito Santo e Melquisedeque. São várias. Mas pegaram os 3 aí, né? E aí colocaram aí. Outra doutrina também que não tem na Bíblia é a doutrina do livre-arbítrio, tá? Não existe livre-arbítrio na Bíblia. Só que ela tomou forma como doutrina sagrada. E ninguém tira. Briga e tudo. A carne está tão elevada que se você falar com um abençoado, não existe livre-arbítrio, ele quer até te bater. E se vocês prestarem bem atenção nessas doutrinas que eu acabei de falar para vocês, tanto a Trindade, como a doutrina da ceia, a doutrina do livre-arbítrio, vocês notem que todas essas doutrinas humanas ou de demônios, o que ela faz? Qual é o objetivo dela? Enfraquecer a glória de Deus. Dividir Deus em 3? Isso até hoje, abençoado. Lá no sistema é uma loucura para explicar isso. O que é isso? 3, 1, mas ali fala que tem 1, não, mas são 3. Mas o trono estava vazio, Deus estava aqui, mas quem governava o mundo? E fica a pessoa fica embolada na cabeça dela. Tudo isso para tirar a glória de Deus. Deus depende de você, do teu livre-arbítrio. Olha só, o Todo-Poderoso depende. Fica lá roendo unha para você aceitar Ele. Fica lá roendo unha para você não ir, calma que tu vai para o inferno. E não tem o poder de te tirar do inferno. Desde que você não queira, né? Tem que passar pelo seu livre-arbítrio. Então são coisas que vão enfraquecendo o poder de Deus. Abençoados, então vamos ler. Paulo já falava sobre isso, sobre essas doutrinas. E essas doutrinas têm levado o povo a blasfemar contra o Espírito Santo. Vocês vão entender. Romanos capítulo 1, versículo 23, que é a primeira parte dessa mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 23 diz, Paulo avisava sobre isso, olha. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Abençoado, esse texto, essas doutrinas, tá? Essas doutrinas tiram a ideia de que Deus é o único todo-poderoso que dá vida e tira. Essas doutrinas humanas e diabólicas faz tirar o brilho de Deus, porque Deus é aquele que faz nascer e Deus é aquele que faz morrer. Deus é aquele que escolhe e o que reprova. Porém, há doutrinas que tornou o profano em sagrado e o sagrado em profano. E transformar aquilo que é sagrado, o que é do reino de Deus, em coisas profanas, é um ato reprovável
e abominável, segundo a Bíblia e, claro, segundo Deus. Estas coisas não têm perdão. Estas coisas são blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa doutrina se chama transubstanciação, que é, segundo o sistema religioso, é a doutrina que dá poderes à igreja de transformar aquilo que não é sagrado em sagrado, de transformar algo humano em algo santo. Isso é transubstanciação. Por exemplo, transformar o pão da ceia em carne e o vinho em sangue. Isso é transubstanciação. E isso é um ato abominado por Deus. Eles, quando realizam as ceias, eles se fazem baseados quando Jesus de Nazaré, ele realizou a Páscoa com seus discípulos. Ali, alguns têm até o entendimento que não foi ali que foi instituída a ceia, mas muitas igrejas hoje se baseiam naquele encontro de Jesus de Nazaré com seus discípulos, o último jantar, a última Páscoa, eles transformaram aquilo ali no mandamento. Então, conforme eu falei para você, essa mensagem vai ter 3 partes. A primeira parte é o que nós estamos começando a entender agora, que é a transubstanciação. Então, já respondemos que a transubstanciação é o poder que foi dado à igreja para transformar elementos humanos, elementos do nosso mundo profano, em elementos sagrados. Por isso que disse que a única coisa que o sistema faz é o quê? Enfraquecer a glória de Deus. Eles pegam todas essas coisas e começam a manipular para colocar o homem no lugar de Deus. Eles transformam as coisas corruptíveis e passageiras como as coisas eternas. E claro, também um meio de prender a sua mente, a sua alma, seu dinheiro, sua família, tudo. Por isso que eles detêm o poder. Agora, vamos falar biblicamente sobre transubstanciação? Não vamos falar. Sabe por quê? Porque na Bíblia não há nenhuma parte dela que fala de transubstanciação da parte do homem e que hoje se transformou em doutrina. O máximo que você vai encontrar na palavra é Jesus se referindo a coisas humanas. Jesus fazia isso para dar sentido àquilo que ele queria falar. Ou seja, Jesus usava muito linguagem figurativa para dar ênfase àquilo que desejava falar. Sempre encontraremos na Bíblia objetos com referências ao Senhor, mas ao Senhor. Sempre são apenas referências, abençoado. Exemplo, quando Jesus falou que ele é a porta. Jesus falou que ele era a porta. Jesus falou que ele era o caminho. Jesus falou que ele era a videira verdadeira. Jesus falou que ele é o pão que desceu do céu. Ele disse que também é o cordeiro, a resplandecente estrela da manhã. E tantas outras figuras humanas Jesus usou. Mas agora ninguém em sã consciência vai pegar uma porta e vai ficar adorando a porta porque Jesus falou que ele era a porta. Ninguém em sã consciência vai pegar um caminho qualquer e dizer, não, porque esse caminho é Jesus. Adorar um caminho. Só porque Jesus falou que era o caminho. Isso não é bem assim. Mas sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Por incrível que pareça, você olha hoje para o sistema religioso e você vê muita bizarrice dentro do sistema religioso. Eles estão usando essa linguagem figuradas, usadas por Jesus de Nazaré e trazendo um conceito pagão para a igreja. Para a chamada igreja, que não é igreja. O comércio deles lá. E quando você traz esses elementos para dentro de um culto que você está realizando, que a intenção é adorar a Deus, isso constitui-se uma blasfêmia. E abençoada a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma infração
que não tem perdão. Não há perdão. Mas André, aí você para e pergunta, mas André, na graça não há mais pecado. Como você está dizendo que não tem perdão? Explique isso aí. Calma, abençoado. Fica até o final dessa mensagem que você vai entender tudo isso. Se você for embora agora, vai sair dizendo que eu não estou mais em graça, que eu estou trazendo o conceito de pecado para a graça. Calma aí. Sossega o seu Adão aí. Sossega a sua carne. Então está aí o sistema trazendo esse conceito de coisas humanas, objetos humanos, e consagrando como sagrado. E isso teve um começo. E já vamos ver isso, ok? Abençoado, sem falar que isso é mentira. Não existe como transformar o pão em carne, o vinho ou suco de uva em sangue, como é a proposta da tal Santa Ceia que eles praticam dentro desses antros de blasfemadores. Muitos ainda não sabem disso. Nós também não sabíamos, abençoado. Estávamos lá, fazendo isso o quê? Sem entendimento. Mas quando chegou ao entendimento, o que nós fizemos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? É o juízo do reino de Deus chegando. Quando o juízo de Deus chegou, opa, separou. Separou os que são dos que não são. Nós saímos do sistema religioso. Não há nenhum poder dado ao homem para isso. Nem na Bíblia antiga, nem na Bíblia de hoje. Não sei quanto à Bíblia do futuro, pois eles estão mexendo. Por isso que eu falei, nós devemos guardar as nossas Bíblias, ainda que velhinhas, para que não nos deturpam a nossa mente com seus acréscimos. E está acontecendo. Abençoado, sem falar que enxergar Deus em um objeto humano sempre foi um costume pagão. Você vê isso na Bíblia lá, o povo pagão fazendo isso. Israel, volta e meia, caía por causa disso. Isso era comum com aqueles povos, que sem conhecimento adoravam tudo. O povo de Nínive era um povo tão em trevas que eles não conheciam, não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. E assim segue o sistema religioso, profanando e sendo profanado. Abençoado, isso começou, eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico, que é importante. Isso começou lá por um anticristo, vou falar assim dessa maneira, por volta do ano 818 depois de Cristo. Em 818 depois de Cristo, um tal de Pascácio Radberto, que era um abade, um teólogo francês da Igreja Católica Romana, ele teve essa incrível ideia de transformar as coisas que se veem, as coisas que se veem nas coisas que não se veem. E ele formulou uma doutrina para isso. Mas ele morreu, mas a ideia ficou. Então, por volta do ano de 1200 depois de Cristo, nosso tempo, tornou-se um dogma. Hoje existe essa doutrina dentro da igreja romana e também dentro da igreja evangélica. Isso foi realizado no Concílio de Latrão, que foram vários concílios. Vocês sabem o que é um concílio? É uma reunião dos maiorais dentro do sistema religioso, que nesta reunião eles discutem alterações, introduções, atualizações, conforme eu falei, que serão feitas a partir dali. E a base para a transubstanciação foi Mateus 26, 27 e 28, que foi a Páscoa comemorada por Jesus. Abençoados, eu vou ler esse versículo da Páscoa, mas antes de falar na Páscoa, no verso 27 e 28, vamos ver o que Jesus falou que ele estava fazendo ali. Muita gente acha que Jesus estava aplicando um novo conceito. E não é isso. A Bíblia não diz isso. Está em Mateus capítulo 26, do 18 a 19. Está aí. E ele disse, Jesus, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, Jesus falou, está a pé da partida dele. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O que, Jesus? Você vai celebrar a Páscoa?
Jesus, a Páscoa não é algo novo. Não, eu sei que não é algo novo. Mas eu estou em carne, eu sou judeu. Eu tenho que praticar a lei. E a lei diz que nós temos que realizar a Páscoa. Mas a Páscoa eu quero comer com os meus discípulos. E no versículo 19, Jesus: e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. E prepararam a Santa Ceia? Não, a Páscoa. Preparou a Páscoa. Está aí. Veja como nós somos elegantes, né? Em graça, nós somos elegantes. Mostramos onde está escrito. Um aplauso para nós. Mas o sistema omite. O sistema não fala isso. Agora sim, vamos ver os versos. Como Jesus realizou a ceia. Agora sim, vamos lá. Que é no verso 27 e 28. Está aí. Jesus realizando a ceia de Páscoa. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E nem isso aí eles observam. Porque Jesus estava fazendo o quê? Uma remissão de pecados. Só que hoje a igreja coloca pecado em cima do povo. Estão dizendo que Jesus não venceu. Que tudo isso aí foi balela. Continuam aplicando pecado dentro da igreja, por não entenderem ou por maldade. Não tem outra forma de falar isso. Abençoados, vocês conseguem aí nesse texto, deixa eu botar de novo, vocês conseguem aí nesse texto enxergar alguma transubstanciação? E outra coisa, abençoado, Jesus é Deus, tá? Ainda que cumprindo seus dias de carne, ainda que limitado em um corpo de debilidades, mas ele é Deus. Ele estava ali. E Deus não precisa transubstanciar nada. Porque essa doutrina está baseada aí. Porque Deus é a imagem real das coisas. Abençoado, o Senhor estava presente naquela ceia, naquele jantar. Nada ia ser transubstanciado ali. E aquela ceia, Jesus estava nos mostrando o futuro. O partir do pão, que é um conceito da graça. O partir o pão é ajudar o necessitado. É dividir o corpo de Cristo, de se dividir. Ninguém estava referenciando a nada morto. Jesus estava ali celebrando a vida. Porque o Senhor ainda está vivo, sim ou não? Mas a tal transubstanciação dá poder ao homem de promover o profano e transformar em sagrados. Daí inventaram o purgatório, daí inventaram um monte de doutrinas de demônios. Isso é o oculto que estava nas trevas. Ninguém falava isso. Estão aí, sendo destapado por nós. Sabe como está sendo destapado? E só poderia ser destapado com a vinda do nosso Senhor. Com evidências. E isso é uma prova de que o Senhor está em nós. Ele não vai vir do céu. Alô, sistema religioso, ele não vai vir do céu. Ele está em ti. E ele está te levantando também para destapar o oculto das trevas. É ele ou você? Eu não sei. É ele ou você? Eu não sei. Eu não sei onde você começa, onde termina Cristo, onde começa Cristo, onde termina você. Eu só olho para você e vejo Jesus. Jesus está aqui. Abba. Será que é difícil enxergar o conceito do partir o pão, do amor ao próximo? Isso é o que ele estava mostrando. Ele estava partilhando dele mesmo, da sua vida em nosso favor. E ele deseja isso ainda. Que amemos ao próximo, ao nosso irmão, que ajudemos uns aos outros. Esse é o verdadeiro sentido daquele jantar, mas os homens não conseguem enxergar isso. Criaram um memorial hipócrita e profano e blasfemam contra o Espírito e ainda dizem que Paulo mostrou como deveria ser feito. Não entendem nada. Como a igreja, chamada Igreja de Cristo, que não é de Cristo, não é, são blasfemos,
se reúne para fazer um memorial de quem ainda está vivo. O que é isso senão blasfemar contra o Espírito da graça? Pois o Espírito da graça diz: Ei, Cristo está vivo, olha para mim. Ele vive em mim, Ele está em mim, eu e Ele somos um só. Hello? Tem alguém aí? Mas a blasfêmia, abençoados, em seus olhos, o cegam. E isso é o quê? Por que estão cegos? Por que o sistema está cego? Por que eles não conseguem enxergar um ponto acima da sua vista? Eles não conseguem, pessoal. Por quê? Porque aquilo que eles praticam não tem perdão. Esse é o castigo do sistema religioso. Não tem perdão. E o dos abençoados que ainda estão cegos. Sinto lhes informar que muitos abençoados não serão perdoados. Mas espera aí. Isso não significa condenação, ok? Isso não é condenação eterna, calma. A gente vai chegar lá, eu vou destapar isso também. É muita informação, vamos com calma, por isso tem que ser em 3 partes. A blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o que diz o texto, onde Jesus falou que não tem perdão, ali não está significando condenação eterna. Isso aí é mais uma maledicência do sistema religioso. Se você ler o texto, você vai ver que Jesus não está falando de condenação eterna. Isso aí a igreja projetou um espírito dentro dessa palavra, dessa passagem, para amedrontar o povo que faz qualquer coisa errada, aí eles leem essa passagem. Olha, blasfêmia contra o Espírito Santo, cuidado. Mas eles não sabem o que é isso. Eles não sabem. Você vai lá no católico e pergunta o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles vão te dizer uma coisa. Você vai lá, bate na porta dos batistas e eles vão dizer outra coisa. Vai lá na porta dos assembleanos, eles vão dizer outra coisa. Afinal, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas ei, sistema, tu não nos engana mais, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aí com você. A verdadeira ceia é quando você ouve palavras iguais a esta e vai te libertando. Essa é a carne que comemos e o sangue que bebemos. Não são as anedotas dos blasfemos. Não é. Então, abençoado querido, vamos... Essa informação, essa primeira informação é necessária, porque nós estamos construindo algo diferente, algo novo, um conhecimento. Então, nessa primeira parte, nós vimos o que é transubstanciação, que é um dogma inventado por homens, tá? Vimos quem foi esse homem que levou para a igreja romana e essa acatou. Então vocês veem como é que é maquinando, olha o tempo aí, a história está a nosso favor, eu sempre falo isso, a história está a nosso favor. Começamos a entender o sentido da última Páscoa de Cristo, a última Páscoa. Tudo isso vai nos dando base para entendermos direitinho aquilo que o sistema está praticando hoje em seus cultos. Alguns, de forma mensal, eu digo a ceia, nós vamos chegar lá. Começamos a ver e entender o que é blasfêmia. Vimos porque de tempo em tempo eles insistem em mexer na Bíblia. Vimos que hoje tem igrejas que têm suas próprias Bíblias, que dão ênfase às suas doutrinas. Nós estamos agora sim preparados para entrar na segunda parte dessa mensagem, onde nós abordaremos a ceia em si. Vamos entender o que é o Espírito Santo. Temos que entender, abençoado, temos que entender o que é o Espírito Santo, para entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque blasfemar é um ato de difamar, falar mal, palavras que insultam o sagrado. Tudo isso é blasfêmia. E o pior disso é que eles lá fazem com o próprio corpo. Olha aí.
Porque ao participarem da ceia, eles estão consagrando elementos humanos do homem profano para algo tão sagrado como a carne e o sangue do nosso Senhor. E, consequentemente, o que eles estão fazendo? Pisando no sangue da nova aliança. E tudo isso nós vamos ver amanhã na nossa próxima live, ok? Então amanhã a partir das 20 horas vamos estar aqui e na segunda-feira a gente fecha o assunto na live de segunda, ok? Então, abençoados, graça e paz e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.